Opa, está transmitindo? Acho que está transmitindo. Então, boa noite, pessoal. Boa tarde, não sei. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui para a palestra inaugural da Liga Acadêmica de Assuntos Regulatórios, um momento muito esperado, né? Aqui umas apresentações. Então, eu sou Gustavo Lino, eu sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Assuntos Regulatórios. Estou aqui na transmissão também com a Ana Arnosti, que é uma das nossas preceptoras, e a Giovana, que é a nossa coordenadora de Relações Públicas. E é isso, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar aqui com uma breve introdução para vocês de como é que funciona aqui como é que funcionam as atividades da Liga, não é mesmo? Então, pessoal, começando aqui a nossa apresentação, né? A Liga Acadêmica de Assuntos Regulatórios, então, é uma entidade estudantil que é centrada no aperfeiçoamento do ensino e na criação de conexões entre estudantes e profissionais da área de assuntos regulatórios. Nós tivemos essa iniciativa no começo do ano passado, principalmente quando começamos os nossos respectivos estágios, percebemos que assuntos regulatórios era uma área muito pouco explorada ao longo dos cursos de graduação. Nós temos sempre umas matérias voltadas, por exemplo, para controle de qualidade, e até algumas específicas para farmacovigilância, mas ali, que matéria que se aprofunda realmente na regulamentação, em como que funciona a legislação da indústria farmacêutica, né, que é uma parte que cobra muito, é muito importante no mercado de trabalho, agora que muita gente aqui também trabalha com a e percebe, é algo que a gente quase não nota nos cursos de graduação, tanto de farmácia quanto de outras áreas, não é mesmo? Olinho, Aconteceu alguma coisa, né? é que você não está conseguindo compartilhar a sua apresentação, tá? A gente só está vendo a tela do StreamYard. Oh, meu Deus. Espera aí, problemas técnicos. Michelle chegando agora também, muito bem-vinda. Tudo bem? Ana, Michelle, vocês querem ir se apresentando enquanto eu resolvo aqui, rapidinho? Por favor. Pode começar, Ana. Depois eu vou na sequência. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Paula, eu sou farmacêutica, trabalho na área de assuntos regulatórios há 6 anos. Eu ajudei os meninos desde o começo, né, da criação da Liga Acadêmica de Assuntos Regulatórios. A gente tem essa intenção de trazer um pouco mais sobre assuntos regulatórios para a graduação, para o pessoal que está começando já ter um caminho de saber do que se trata, né? E é isso aí, gente. Hoje eu trabalho na indústria farmacêutica, ainda em assuntos regulatórios, e sou analista pleno. Oi, pessoal, tudo bem? Tô ainda um pouco fanha, que eu tava com Covid. Meu nome é Michele Fante. Eu também atuo na área de assuntos regulatórios há bastante tempo, há mais de 10 anos. Atualmente estou como gerente sênior numa indústria multinacional. Comecei minha carreira inicialmente, né, em iniciação científica na faculdade, depois passei para controle de qualidade e logo em seguida já comecei na área regulatória. Sou totalmente apaixonada pela área e fiquei muito feliz de tomar conhecimento da Liga, né? Fiquei sabendo da Liga no passado e sou super fã. Eu acho que é uma forma da gente fomentar e realmente trazer um pouco mais de conhecimento sobre a área regulatória, que muitas vezes ali na faculdade a gente não tem total clareza do que faz, o que é a área, como que atua. Então, eu acho que a Liga traz um pouco, né? E isso faz com que as pessoas que não têm essa vivência possa ter algumas atividades para conhecer um pouco mais a nossa área. E com certeza vocês vão apaixonar, assim como a gente é apaixonada aí pela área regulatória. Então, estou super aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e que seja o momento da gente se conhecer um pouco melhor. É isso aí. Muito bom, muito bem-vinda, Michelle, muito bem-vinda, Ana. A gente gosta muito de trabalhar com vocês, né? Muito importante ter sempre o seu apoio aqui. Agora, finalmente funcionou a apresentação, será?
Vem aqui os problemas técnicos que a gente não tem muita familiaridade com essa plataforma. Como a Ana e a Michelle até estavam dizendo, né, nós tivemos essa iniciativa justamente porque não tínhamos muitas vivências na graduação de assuntos regulatórios, e a Liga vem justamente nesse sentido de complementar a nossa vivência aqui tanto na legislação quanto na regulamentação farmacêutica, e temos um projeto pedagógico, então, que é baseado em palestras, em minicursos, às vezes algumas atividades práticas, com profissionais bem competentes da área. Michelle, por exemplo, já é uma gerente na área de AR, a Ana é analista plena também, e nós tivemos muitos outros convidados ao longo do ano passado, vão ter muitos mais esse ano, todos especialistas em suas respectivas áreas, né, que profissionais de assuntos regulatórios podem atuar, sendo medicamentos, medical devices, alimentos, enfim, temos muitas áreas e nós gostamos de explorar um pouquinho de cada uma dessas áreas, né, quais que são as principais legislações ali, como que funciona o processo de registro, todos assuntos bem importantes nesse sentido. E passando aqui, então, quais que seriam, assim, para quem está chegando agora, os benefícios, o que tem de bom em fazer parte da UAR, não é mesmo? Tem muita gente que ouve falar, nossa, resolução, já dá um soninho assim, quer dormir, mas não, é algo muito importante, porque você pode ter contato com estudantes profissionais de diversas regiões do Brasil, né? Vou até mostrar um mapinha no final, que nós já estamos em uma boa parte do país, e também o conteúdo aqui que nós temos de conteúdo de assuntos regulatórios é um conhecimento principalmente técnico, que a gente não encontra em nenhuma outra área, e justamente por isso é um conteúdo que pode garantir futuramente uma maior empregabilidade, aumentar ali as suas chances numa eventual entrevista, que você já vai conhecer um pouquinho de como que funciona realmente as áreas da indústria farmacêutica, de como que funciona os processos principais que principalmente os profissionais de assuntos regulatórios trabalham. E então, qual que é o único detalhe aqui que a gente aponta? Nós temos uma média de pelo menos um evento por mês, né? E para a gente chegar no final, para quem conseguir pelo menos 70% de presença, que a gente arredonda aí para 8 palestras de 12, né? Você consegue também um certificado de membro da UAR, autenticado pela Universidade de São Paulo, comprovando que toda a carga horária e as suas atividades ao longo do ano. E, bem, como se tornar um membro da UAR, né? Falamos bastante dos benefícios, as inscrições então acontecem anualmente pelo site, que está aqui, eu acho que muitos já receberam também, e elas são abertas para alunos de graduação, de pós-graduação, mesmo profissionais formados de todas as instituições de ensino do país. Agora, em questão de funcionamento ali, de estabelecer realmente as funções de cada um, estabelecer o nosso cronograma, nós temos o Estatuto da Liga, que está disponível no nosso site também, aqui na aba de regulamentos, e para os aspectos práticos, às vezes precisa aprovar um evento emergencial, alguma coisa nesse sentido, vocês recebem os anexos complementares, que são os avisos e as regulamentações práticas de como que funciona a Liga enquanto entidade estudantil. E, bem, falando aqui então um pouquinho dos responsáveis, eu estou aqui então com a Ana, que é a nossa preceptora, a Michelle está entrando agora de preceptora também, nossa convidada, e nós também temos 4 coordenadores, cada um responsável por uma área da Liga importante, e também auxiliando aqui na diretoria temos o Paulo e a Isabela, que daqui a pouco estão aqui também para conhecer vocês. Só um lembrete aqui, que a gestão também é renovada anualmente, e como que eles podem falar, uma coisa muito importante de atuar, porque você consegue ter realmente contato com muita gente da área de assuntos regulatórios, né? Muitas pessoas conhecem a gente quando a gente vai chamar para uma palestra, quando a gente vai apresentar, então para quem se interessa eventualmente em ter uma participação mais ativa, em até conhecer um pouco mais, é uma oportunidade muito boa, fica aí o convite para o futuro. Aqui, como uns bônus para encerrar essa primeira parte, né, onde que a LAR está presente? Nós tivemos chegamos quase ao limite de 100 membros nesse último período de inscrições, foi algo fabuloso, todos adoramos, ficamos muito felizes, estamos presentes em vários estados aqui, cada bolinha é um lugar que a gente está, que nós tivemos na última consulta, né? Então, pode ver que é uma liga
diversa, com bastantes profissionais de diversas formações também, de diversos graus ali hierárquicos dentro da escalada de profissões, né? Tem estagiário, analista júnior, sênior, e é isso, somos aqui muito diversos e ficamos muito felizes com esse resultado. E falando aqui um pouquinho também das nossas próximas atividades, nós fizemos uma pesquisa de interesse com vocês, eu acho que muitos que estão aí participaram, e nós sempre gostamos de fazer essa pesquisa no começo, realmente, para ver como que a gente vai programar as próximas atividades, quem que a gente vai chamar, etc. Então, nós temos aí, dá para perceber realmente um interesse maior pela área de medicamentos, que é até porque a Liga começou na farmácia, não é mesmo? Mas nós também temos muitos interessados em tecnologia, produtos para a saúde, chamados medical devices, em produtos de higiene, cosméticos e também na área de tecnologia, todas as áreas muito importantes em que o profissional regulatório está muito presente, além das outras aqui que ficaram em menor ponto. E nas futuros eventos, vocês esperem que nós vamos organizar um cronograma certinho e vamos abordar inicialmente essas quatro áreas com maior profundidade e até um pouquinho das outras, se o cronograma permitir. Então, aqui o nosso contato, pessoal. Espero que tenha sido, apesar dos problemas técnicos aqui. E vou passar agora a palavra para a Ana, que vai falar um pouquinho para vocês sobre como que é realmente a atuação no ramo de assuntos regulatórios. Ana, tá ouvindo a gente? Tô sim. Isso. Ó, queria passar para vocês um pouco sobre o que é assuntos regulatórios, né? E para dar uma ideia geral, é interessante a gente começar lá desde o começo, né? Da onde que vem essa atuação, né? Do que se trata essa profissão. Se a gente começar lá desde o início, né? Da vinda da família real para o Brasil, houve muita preocupação naquela época em evitar endemias, epidemias, de controle de portos, aeroportos não existia ainda, né? Só de portos. E nesse momento, né, a partir desse momento, começou a ter uma importância e uma preocupação em fazer um controle sanitário. A partir, então, de 1945, começou a ter alguma produção interna de fabricação, e então também foi incluído no escopo da vigilância sanitária esse controle sanitário da produção industrial que estava sendo iniciada. Já muito mais para frente, né, dando um bom pulo aí, em 1988, quando teve a redemocratização, houve a Conferência Nacional de Saúde de 1986, um pouquinho antes da Constituição, e que foi estabelecida a Constituição. E na Constituição foi criada, então, essa importância da vigilância sanitária. E foi criado como uma atuação da vigilância sanitária, uma atuação do SUS, na verdade, à vigilância sanitária. Então, ficou como uma responsabilidade do próprio SUS o controle de medicamentos e essa atuação como vigilância sanitária. Então, a Anvisa ela foi criada pela Lei 9.786, de 26 de janeiro de 1999, inspirada no modelo americano das agências reguladoras, e elas são independentes. Ela é independente, né? As agências são independentes, e ela tem essa característica de autarquia, que uma autarquia ela é criada por uma lei específica, ela tem uma atuação determinada, que nesse caso é essa vigilância sanitária, a atuação da vigilância sanitária, ela tem um caráter técnico. O presidente de uma agência reguladora, ele é indicado pelo Poder Executivo, porém ele tem um mandato divergente do mandato do presidente da República, justamente para você ter menos influência, maior liberdade de atuação e uma característica mais técnica da agência. Não ter tanta influência política, né? É uma característica que tem essa função de ter menos influência política na agência. Falando um pouco mais sobre a própria Anvisa, a agência é dividida em 5 diretorias,
e cada diretoria ela é subdividida em outras gerências, né? E cada uma tem uma atuação específica, podendo ser um produto, uma função dentro da própria agência, tá bom? Dentro da minha atuação hoje, para falar um pouquinho, porque eu trabalho bastante com medicamentos, né? Apesar de eu ter um pouquinho de interação com cosmético, com um pouco mais com alimentos, mas o que eu mais trato hoje em dia é com a GGMed e com a GGGALI um pouco, que a GGGALI é de alimentos, a GGMed é de medicamentos, e a GGFIS, que é de fiscalização, que seria no caso das inspeções sanitárias, por exemplo. Pode passar? Além da própria Anvisa, né, um profissional de assuntos regulatórios, ele normalmente trata com as outros órgãos da vigilância sanitária, no caso a vigilância sanitária estadual e também a vigilância sanitária municipal. Essas duas trabalham em conjuntos. Para cidades maiores, a municipal tem uma atuação mais forte, para cidades menores, normalmente a estadual acaba tendo mais atuação, mas atua como fazendo as inspeções sanitárias, fazendo fiscalização em conjunto com a Anvisa ou não, elas também fazem separado. Elas fazem a emissão da licença sanitária, por exemplo, para funcionamento de uma empresa, e algumas regulamentações locais específicas que podem ser necessárias. E, além disso, tem o Ministério da Agricultura, que também tem uma atuação bem grande junto ao profissional de assuntos regulatórios, porque ele regulamenta tanto alimentos, bebidas, produtos veterinários, medicamentos veterinários e também os estabelecimentos que produzem esses tipos de produto. Então, eu falei quais são os órgãos com que o profissional de assuntos regulatórios ele atua sempre fazendo essa imediação, né, entre a empresa produtora ou a empresa que vende o produto regulado ou profissional com esses órgãos sanitários. E eles atuam para manter esses produtos, empresas, em conformidade com as regulamentações vigentes. Então, basicamente, essa é a função do profissional de assuntos regulatórios. Então, falando só para ter uma ideia de como que funciona de forma geral, sempre tem para você saber quais são as regulamentações que você vai trabalhar, quais que são que cabem para aquele tipo de produto. Você tem que sempre começar da Constituição, pensando que aquilo é um produto regulado, porque está estabelecido na Constituição que existe a vigilância sanitária, como ela atua, quais são os órgãos. Existem as normas infraconstitucionais, no caso as leis, que surgem, trazendo um pouco mais de detalhamento sobre aqueles tipos de produto, aqueles tipos de empresa e por que elas são reguladas daquela forma. A lei traz esse detalhamento. E abaixo da lei, as normas infralegais, que no caso a gente trata muito as resoluções, as RDCs, que a gente chama, que é a própria Anvisa que faz, por exemplo, ela faz vigencia uma RDC, que é uma resolução que vai tratar bem daquela informação específica. Por exemplo, eu vou fazer um registro de um medicamento, esse medicamento é sintético, ele é genérico, então tem uma resolução que vai tratar exatamente desse tipo de produto especificamente. E não existem muitas RDCs, muitas resoluções para tratar, então, desses detalhes de cada tipo de produto ou tipo de empresa. Uma das principais leis aí que a gente trabalha o tempo todo são essas 3 leis, a Lei 6360, que ela dispõe sobre a vigilância sanitária, então ela vai falar que os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos, os correlatos, os cosméticos, saneantes, estão, então, sujeitos à vigilância sanitária. A Lei 5991, que dispõe sobre o controle do comércio de drogas, medicamentos, insumos, correlatos. Então, são normas, são leis, no caso, né, estão acima das RDCs, acima dessa atuação da Anvisa. E a lei da própria criação da Anvisa, como eu falei para vocês, como ela é uma autarquia, ela foi criada
a partir de uma lei, e essa lei é a 9782 de 99. Então, a 99, vocês podem ver que a Anvisa não é tão velha assim, ela é bem novinha, né? Eu já tinha aí 8 anos quando ela foi criada. Então, todas essas regulamentações que a gente trabalha da Anvisa, principalmente relacionada a medicamentos, são regulamentações bem jovens e elas estão sendo atualizadas constantemente. A pessoa que trabalha com regulatório vê que todos os dias sai coisa nova. Estamos aprendendo muito com as agências internacionais, principalmente porque a Anvisa é uma agência nova. Então, muita coisa ainda está, de certa forma, em criação, em evolução. E quais são esses produtos que são sujeitos à vigilância sanitária, sujeitos à Anvisa, né? O que a Anvisa trata? Ela, de forma geral, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, para não tomar muito tempo, mas trata tanto de medicamentos para uso humano, alimentos aqui tem uma divisão com o mapa, mas quando a gente está falando de suplementos alimentares, por exemplo, atuação da Anvisa, ou então alguns tipos de alimentos para alguns fins especiais, e também atuação da Anvisa. Cosméticos, saneantes, que seria saneantes, produtos de limpeza, por exemplo, eles são atuação da Anvisa. Reagente, insumos para diagnóstico, equipamentos médicos hospitalares, produtos imunobiológicos, órgãos de tecidos humanos e veterinários para transplante, por exemplo, radioisótopos, cigarros, cigarrilhas e charutos, né, todos os tabacos, e qualquer outro produto que possa ter algum tipo de risco à saúde, né, como, por exemplo, engenharia genética, fontes de radiação, coisas que possam ter algum dano à saúde, e a Anvisa, então, é responsável por regulamentar, fiscalizar esses tipos de produtos. E os estabelecimentos que produzem, vendem, distribuem todos esses produtos. Já no Ministério da Agricultura, você tem o decreto 5053, que esse aí é o decretão. Ele trata sobre os produtos veterinários, medicamentos veterinários, por exemplo, alguns outros tipos de produtos, e estabelecimentos também que produzem, distribuem e vendem esse tipo de produto. O decreto 9013, que trata sobre inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, né, carne, leite, alguns outros tipos de produto que têm origem animal, e o decreto 6871, que é da registro e inspeção de produção e fiscalização de bebidas. Então, um vinho, um refrigerante, ele é fiscalizado pelo MAPA. Então, é importante você ter, quando você está atuando na área, saber essas diferenças, né? Como que eu falei para vocês, principalmente aí, essa divisão de atuação entre o MAPA e a Anvisa, no caso de alimentos, tem bastante disso. Pode passar, Nito. E como que é que o profissional trabalha? O que ele faz, né? Ele faz esse intermédio da empresa regulada, que produz esse produto regulado, ou distribui, vende, com esses órgãos reguladores. Ele faz a regularização da empresa frente a esses órgãos, no caso, licença sanitária, um certificado de boas práticas, ou então um registro, um pós-registro de um produto. Então, ele vai sempre fazendo essa regularização da empresa, e também dos produtos, né, regularização dos próprios produtos, que todos os produtos que são altamente regulados, que a gente chama de sempre produtos altamente regulados, esses que têm todas essas regulamentações e órgãos específicos para tratar ele e é sujeito à vigilância sanitária. Também faz a elaboração da bula e da rotulagem dos produtos. Quando eu falo elaboração aqui, é a elaboração do texto, tá? Não é a parte de arte. Arte, normalmente, tem uma equipe específica, né? Mas a parte do texto, de que vai ser colocado ou vai ser atualizado numa bula, num cartucho, num blister de um medicamento, por exemplo, assuntos regulatórios que trabalha. Também participa muito na elaboração de novas regulamentações por meio de participação em consultas públicas. A gente faz bastante reunião junto com as entidades que trabalham com as empresas para poder ter as melhores regulamentações possíveis, né, que tragam mais avanços
para nossos produtos, para as nossas empresas. E interação também com as entidades de classe, né? O que são essas entidades de classe? Seriam, por exemplo, o Sindicato das Indústrias, ou o CRF, por exemplo, também, Conselho de Farmácia, Conselho até de Medicina Veterinária também, para tratar da questão dos produtos veterinários, e você tem bastante interação com essas entidades de classe. Pode passar, Lina. E aonde que esses profissionais trabalham? Eles podem trabalhar tanto na indústria, de todos que fabricam e todos esses produtos, ou trabalham com todos esses produtos, nos próprios órgãos reguladores também, nas entidades de classe também, há profissionais de assuntos regulatórios, nas importadoras, distribuidoras, nas farmácias e drogarias também tem profissional de assuntos regulatórios, nos representantes comerciais, também como consultorias, também tem bastante profissional de assuntos regulatórios. Então, o campo de atuação é bem grande e a oportunidade de ter um trabalho, de ter, é bem ampla. Pode continuar. Então, como eu já dei uma adiantada, na verdade, no assunto, então ele trabalha em duas grandes áreas, o profissional, quando eu estou falando da atuação junto às empresas, né? Ele trabalha muito em relação ao funcionamento da empresa, emissão de certificados de boas práticas, de licença sanitária, de outras questões sobre a regularização da própria empresa. Pode passar, Lina. Ele auxilia nessa emissão das autorizações de funcionamento da empresa, por exemplo, certificado de boas práticas de fabricação, alvará sanitário, autorização especial quando trata de produto controlado, certidão de responsabilidade técnica junto às entidades de classe, e também certificações ISO, principalmente quando estou falando de produtos para a saúde. Pode continuar, Lina? E também, por outro lado, uma grande atuação é junto à regularização dos produtos em si. Nos produtos, então, seria nos registros, nas notificações, em caso de cosmético, por exemplo, tem muito notificação, você não precisa pedir uma autorização para registrar um produto, muitas vezes, dependendo da classificação do produto. Outros você precisa de uma autorização da Anvisa para você registrar, como, por exemplo, um medicamento. Também nos pós-registros, depois que ele foi registrado, quero fazer uma alteração na minha produção, quero mudar alguma coisa na fórmula, na minha embalagem. Então, é possível também fazer essas alterações que são chamadas, então, pós-registro. Então, só enquanto ele não consegue passar, mas eu vou falando para vocês, como que é o dia a dia, né, do profissional de assuntos regulatórios, muitas vezes uma avaliação, monitoramento, protocolo dos processos que foram feitos junto à Anvisa, ou às vigilâncias, ou ao Ministério da Agricultura, acompanhamento dessas regulamentações, para ver se sai alguma coisa nova, se você consegue contribuir para ter uma regulamentação mais adequada, que faça realmente melhorias, né, na forma de você trabalhar com os produtos. Avaliação, muitas vezes, também de documentações técnicas, como um relatório técnico, uma instrução de publicação, uma especificação de metodologia analítica, também discussão com as entidades de classe, porque muitas vezes é necessário fazer melhorias frente ao CRF, por exemplo, uma responsabilidade técnica, avaliação de risco para novos produtos, para você fazer um novo registro de um produto, é importante ter essa avaliação de risco e fazer uma análise prévia, por exemplo, quais serão as necessidades regulatórias para esse produto. Eu vou precisar ter um registro aprovado? Quanto tempo eu vou esperar para a Anvisa fazer essa aprovação? Ou não, é só uma notificação, é mais rápido? O que eu preciso de documentação técnica? Enfim, isso é muito a atuação do profissional de regulatórios. Aplicação, treinamentos internos sobre as novas regulamentações, passar também para as demais áreas, quando sai alguma coisa nova ou que está em consulta pública, para ver se
quem que consegue participar e consegue trazer aí melhorias, seja da garantia da qualidade, controle, produção, muitas vezes é necessária essa interação. Uma curiosidade até, a gente acho que, se eu não me engano, a Mi pode falar um pouco mais sobre isso também, mas, a meu ver, é uma das áreas que mais tem interação com todas as áreas da empresa. É uma área que fala com todo mundo, fala com a produção, com o controle, com o propagandista, com o marketing, com a farmacovigilância. A gente tem interação com basicamente todo mundo. E, enfim, é mais ou menos isso. E gerenciamento de riscos regulatórios também, quando você tem que fazer. Esse daí mesmo, esse slide mesmo, tá certo. Gerenciamento de riscos regulatórios, quando você tem que fazer alguma mudança e você precisa fazer aquilo com uma certa rapidez, a empresa tem uma necessidade de que seja implementado logo. Então, isso o profissional de assuntos regulatórios trabalha bastante. Pode passar para o próximo. E quem que pode trabalhar como assuntos regulatórios, né? Será que é só o farmacêutico? Até o Lino estava falando um pouco no começo, nós deixamos aberto, a liga ela pode participar qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer faculdade ou que seja profissional de qualquer área, porque assuntos regulatórios é uma área que passa por muitas profissões, né? Seja farmacêutico, biólogo, químico, biomédico, veterinário, engenheiro de alimentos, já vi advogado também, nutricionista. Então, não é uma área que é restrita ao farmacêutico, não é uma área restrita à profissão farmacêutica pelo Conselho de Farmácia, é uma área que realmente ela transcende a profissão em si. O que é importante é você ter informação técnica e você ter essa capacidade de interagir com todas as áreas e ter muito... Peraí que alguém está me ligando. E ter essa capacidade de conversar com todo mundo, aprender muito sozinho, isso é bem legal também, porque é por isso que acaba interagindo aí com tantos profissionais diferentes. Pode passar para o próximo. Algumas pós-graduações que são relevantes, que é importante, interessante para quem está na área fazer, seria, então, direito sanitário, por exemplo, que trata bastante dessa questão de leis e regulamentações, e dá para entender bem o juridiquês, né, para quem não é, principalmente para quem não é advogado, para entender um pouco mais desse lado, já que é uma área que tem as duas interações. A própria pós-graduação em assuntos regulatórios tem algumas faculdades, algumas escolas de pós-graduação. Também a de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, principalmente para aqueles profissionais que trabalham ali fazendo análise de risco antes de criar um novo produto, por exemplo, é bem legal de fazer. E as interfaces com as outras áreas, como eu falei para vocês, é com todo mundo. Então, aqui eu listei uma boa parte das áreas da indústria farmacêutica, mas, basicamente, a gente interage com todas as áreas da empresa. Então, é uma característica bem importante do profissional ter essa capacidade de falar com todo mundo, né? E fazer essa tradução da regulamentação, daquele texto mais complicado, para também trazer para as outras áreas que, às vezes, ou não têm o conhecimento técnico, como, por exemplo, o marketing não tem o conhecimento de produção, e também trazer as informações mais administrativas para uma área produtiva ou de desenvolvimento, que é uma área mais técnica, né? E basicamente é isso. Acho que agora a gente vai passar para a conversa aí com a Mi. Então, de uma maneira geral, só para recapitular, né, o que a Ana comentou, dá a impressão, né, que a área regulatória é muito burocrática, tem muita lei, tem muita regra, tem muito regulamento, mas, na verdade, a gente está numa área muito dinâmica, né? Então, a gente está numa área na qual a gente, o tempo inteiro, está aprendendo algo. E o tempo inteiro a gente está com essa visão de parceria. Então, assim, a área regulatória ela não trabalha sozinha, né? Porque o que a gente faz, como a Ana comentou, a gente faz essa interface entre a empresa e a Anvisa. Isso independe, né? Então, tudo que é regulamentado vai ter o órgão regulador
que no nosso caso é a Anvisa, mas que, ou que poderia ser qualquer Visa, né? Vigilância local e tudo mais, é aquela que vai aplicar a lei para quê? Para que não vire, né, uma baderna, para que todo mundo siga um padrão. Porque você imagina, qualquer empresa pode vir aqui no Brasil vender um medicamento, ou um alimento, ou um cosmético, do qual a gente não tem um padrão, do qual a gente não sabe exatamente como a empresa fez, a gente não sabe o grau de qualidade dela, se tem eficácia, se tem segurança. Então, a área regulatória, ela nada mais é do que esse intermédio dentro da empresa. É falar para as áreas o que elas precisam entregar para garantir que a Anvisa realmente tenha confiança. Então, a gente é esse elo de confiança, né? É de levar para a Anvisa ou levar para as vigilâncias que realmente a empresa pode atuar no Brasil. Olha, essa empresa, ela está regulamentada, ela pode atuar, esses produtos, ele tem qualidade, ele tem segurança, ele tem eficácia. Então, o que a gente, como estando na área regulatória, a gente vai fazer? A gente vai fazer essas comunicações. Então, é isso que a Ana comentou. Por que a gente tem contato com diversas áreas? Porque cada área tem algum interesse. Então, eu tenho a área do negócio que ele quer o quê? A gente quer disponibilizar a medicação para o paciente. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa garantir que cada área da empresa, então todas as áreas, elas estão fundamentadas e elas precisam seguir a regulamentação do Brasil. Então, cada área reconhece qual é o papel dela. E quem que faz isso? Somos nós. Então, vocês vão ver que eu dei algumas dicas aqui de gestão, né, na área regulatória. Tem um pouquinho da minha trajetória, mas eu acabei já falando para vocês, né, que eu passei por controle de qualidade, depois eu fui para a área regulatória e fui crescendo durante a minha carreira. E aí passei, né, como estagiário, como analista, júnior, pleno, sênior, coordenador e gerente. Então, agora eu estou como gerente da área de regulatórios. Então, de uma maneira geral, o que eu queria passar ali da visão da Ana para vocês é o que, eu quero atuar na área regulatória. O que eu preciso ter? Sei lá, o que eu vou buscar? O que realmente eu vou vivenciar na área? O que eu preciso realmente ter e que isso poderia ser valorizado num profissional da área regulatória? Então aqui, coloquei algumas dicas. Seja curioso. Por que eu coloquei essa dica de ser curioso? Nem sempre o que vem para a área regulatória vem fechado, ou vem estruturado, ou vem mastigado. Normalmente vem assim, olha, eu tô aqui, né, a gente tem a intenção de registrar esse produto. Às vezes, aquele produto específico não está tão claro na regulamentação. Então, eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve um registro de uma terapia gênica para uma doença rara, e que, quando a empresa trouxe essa terapia, quando ela desenvolveu lá fora, a gente aqui no Brasil não tinha uma regulamentação para isso. Então, essa questão de ser curioso, tentar entender como que enquadra, eu tenho uma regulamentação para isso, eu não tenho uma regulamentação para isso, vem um pouco desse nosso perfil da área regulatória. Então, você imagina se eu tivesse lá um profissional da área regulatória que virasse para a empresa e falasse assim, nossa, terapia gênica, não dá para registrar no Brasil, não tem regulamentação. A gente não pode ter esse perfil. Por quê? Porque o nosso perfil é viabilizar. Eu não tenho uma regulamentação, então o que eu vou fazer? Eu vou fomentar junto às entidades de classe, junto às associações, junto à Anvisa, para ter uma regulamentação para isso. Mas, de forma alguma, eu vou falar que isso não pode ser registrado no Brasil, né? Então, a nossa área, ela sempre vai buscar o conhecimento, buscar aquilo que tem, aquilo que não existe, aonde que existe, será que tem uma norma internacional, será que não? Então, essa curiosidade, ela
tem que estar presente no profissional, né? Porque o tempo inteiro a gente vai ser desafiado na nossa área, né? Porque a gente está aqui, né? A empresa ela quer estar estabelecida aqui no Brasil, então seja uma distribuidora, seja uma importadora, para fornecer algo para a nossa população. E então a gente tem que fazer essa viabilidade aí junto aos órgãos reguladores. Ser crítico. Por que é importante na área regulatória a gente ser crítico? Porque às vezes nem sempre está tudo muito claro. Então pode acontecer, eu quero registrar esse produto, e na regulamentação internacional está descrito dessa forma, mas talvez tenha alguma particularidade que para o Brasil seja diferente. Então, assim, a gente está numa região, né, numa zona climática diferente. Então, nem sempre os documentos que a gente tem específicos para comprovar a qualidade de algum outro país pode servir para o Brasil. Então, dependendo do que for, a gente precisa entender o contexto ou ser crítico da forma como vem. Às vezes vem, né, a gente está discutindo uma regulamentação e que cada um tem uma visão. A lei pode ter duplas interpretações. Então, a gente precisa ser crítico para tentar entender se aquilo faz sentido, se aquilo não vai, muitas vezes, viabilizar algum projeto, de que poderia ser muito bom trazer isso para o Brasil, para a população em si. Então, por exemplo, mesmo no caso, né, da vacina, muito se discutiu, aqui no Brasil a gente não tinha uma autorização especial, né, ou era registro. E aí, para um registro, você tem muito mais documentações. Então, se em outros países tem essa flexibilidade, quando a gente está no momento excepcional de pandemia, como que a gente pode fazer, como que o Brasil pode fomentar isso? Então, isso partiu muito da área regulatória, junto com a Anvisa, junto com as entidades de classe, como a Ana comentou. Então, essa questão da gente ser crítico, entender como que tá, entender se faz sentido. Então, eu até coloquei aqui para vocês, né, essa questão de olhar a bula, olhar a embalagem, olhar o nosso dia a dia. Como que a gente também pode ter esse olhar crítico? Às vezes eu estou tomando uma medicação, ou eu eu fui na farmácia, tive que comprar um medicamento, tá claro que está escrito. Tem alguma coisa que poderia ser melhorada? Isso faz parte do profissional da área regulatória, porque às vezes você fala assim, eu sou um estagiário, eu sou um analista. Não, você tem o poder de crítica, você é um consumidor daquilo que a gente está oferecendo, né? Então, faz parte da área regulatória o tempo inteiro a gente tentar olhar para o nosso cliente final, que é o nosso paciente, e entender, nossa, será que a informação que eu estou dando aqui está clara? Será que ele consegue utilizar esse produto? Será que a gente precisaria melhorar alguma coisa na forma como a gente está descrevendo? Será que a forma como eu estou passando para a Anvisa está claro para eu ter uma aprovação mais rápida? Será que eu coloquei toda a documentação necessária? Então, esse perfil de ser crítico, de tentar realmente fazer o melhor para aquilo que a gente quer viabilizar, né? E sempre, né, na área, se você está mexendo no medicamento, viabilizar o melhor medicamento para o paciente, viabilizar da melhor forma, no menor tempo possível. E para isso a gente precisa garantir que todos os documentos estão de acordo com a regulamentação. Ser empático. A questão de ser empático também cabe, né, nessa questão aqui da criticidade, né? A gente lida o tempo inteiro, o que a gente está fazendo é viabilizar aquilo que vai para o mercado, né? Então, ou manter aquela empresa regulamentada, que ela possa atuar no Brasil. Eu garanti que aquele medicamento que vai para o paciente realmente tem qualidade, tem eficácia, tem segurança, né? Isso é a gente fazer essa confiança com a Anvisa, o alimento. Então, a questão tudo que eu estou fazendo na área regulatória, eu tenho que pensar quem é o meu cliente final. Então, assim, se eu estou lá trabalhando, né? Então, imagina todas aquelas pessoas que trabalharam para viabilizar que a vacina tivesse disponível o quanto antes no mercado.
muitas pessoas trabalharam muito e elas estavam pensando no paciente. Então, assim, realmente a gente tentar fazer da melhor forma para que a disponibilidade daquilo que a gente está fornecendo seja no menor tempo possível. E ser um agente de mudança. Por quê? Porque nem sempre a gente tem tudo nas nossas mãos. Então, cabe também a nós entender como que a gente pode mudar, né? Então, nossa, eu estou vendo aqui, essa norma de bulas está muito engessada. Será que a gente não poderia ter uma bula digital, uma bula eletrônica? Será que realmente não poderia mudar a embalagem? Você é um agente de mudança. Então, qualquer pessoa pode fazer contribuições para mudanças de regulamentações com a Anvisa. Então, o tempo inteiro a gente está pensando e vendo coisas para melhorar. Então, às vezes, a gente está no momento de discussões de normas ou vem alguma demanda, nossa, a gente precisa fazer essa mudança, não está claro na regulamentação. Como que a gente faz para realmente ser um agente de mudança, para viabilizar, para fazer com que aquela norma realmente seja mais realista e não prejudicar jamais a qualidade daquilo que a gente está fornecendo, né? E buscar o conhecimento sempre. Então, as normas, o tempo inteiro, elas estão evoluindo, porque a gente está evoluindo, né? Nesse momento de pandemia, a Anvisa, ela publicou várias regulamentações excepcionais por conta da pandemia. Então, entendeu-se que no momento da pandemia a gente precisaria ser um pouco mais flexível e sem perder, claro, a nossa preocupação, né, com o paciente. Mas as normas precisam ser modernizadas. Então, o tempo inteiro, na área regulatória, a gente está aprendendo, né? E é uma área, assim, que nada é escrito em pedra, né? Então, tudo pode ser conversado, mudado, reentendido, e aí tem todos os fluxos regulatórios a ser seguidos. Mas o que é importante eu não estou fazendo isso porque sempre foi assim. Não, eu entendi o porquê eu estou fazendo isso, eu entendi o porquê que eu tenho que comprovar, fazer esse documento para comprovar essa parte da regulamentação. Então, é importante, na área regulatória, a gente entender o que a gente está fazendo, né? Então, a Aninha comentou, a gente precisa ter AF, a gente precisa ter... Por que eu preciso ter isso, né? Se eu não precisasse, como que seria, né, a abertura de várias empresas que vendem medicamento cosmético aqui no Brasil sem ter uma autorização de funcionamento, sem ter uma autorização especial, sem ter uma licença sanitária? Por que eu preciso? Então, é importante a gente sempre se questionar, até para a gente conseguir mudar aquilo que não faz sentido, né? Porque se a gente falar assim, sempre foi assim, sempre teve. Tá, mas nesse momento que a gente está, 2022, ainda faz sentido? Então, o tempo inteiro a gente está buscando esse conhecimento. Em Hard Skills, eu coloquei algumas dicas para vocês, porque é legal de vocês irem buscar, entender um pouco mais. Então, assim, aonde a gente atua? Principalmente para a Anvisa. Claro que tem as visas municipais, estaduais, mas o nosso, a nossa agência mesmo, né, federal, é a Anvisa. Então, no site da Anvisa, ela deixa várias dicas, tem várias regulamentações lá, tem todas as regulamentações, tem uma biblioteca de temas. Então, para cada um dos temas, se eu estou falando de medicamento, tem todas as regulamentações que regem medicamento. Tem as áreas da Anvisa no Quem é Quem, tem os diretores e tem o link das DCALs que a gente fala. Então, todas as decisões da Anvisa, do que não está, né, específico ali numa regulamentação, então, por exemplo, as autorizações especiais das vacinas, eles não cumpriram a regulamentação de registro, né? Então, eles estavam numa excepcionalidade no momento da pandemia. Isso precisa
ser autorizado numa diretoria colegiada, formada pelos 5 diretores, e tem que ter uma aprovação da maioria para que aquilo realmente seja aprovado. Então, uma nova regulamentação, a mesma coisa. Eu não tenho a regulamentação ainda, ou eu estou mudando uma regulamentação. Todos os diretores precisam ter ciências e aprovar, porque isso tem um impacto, né? Então, a gente tem essas reuniões de diretoria colegiada e que é um momento que vocês começam a entender como a Anvisa funciona. O que ela regulamenta, como que ela faz as aprovações, como que ela mostra para a sociedade aquilo que ela está fazendo. Então, é ali que ela dá transparência. E a gente teve uma reunião que foi do uso emergencial da vacina contra a Covid, que foi uma aula de assuntos regulatórios. Então, aqui uma dica também para quem quer entrar na área regulatória, de você tentar entender um pouco mais do que a gente trouxe aqui, é assistir essa aula que foi dada na reunião de diretoria colegiada, que quando aprovou a vacina do Covid, que foram as primeiras, né, da Fiocruz e a da Coronavac, que foi uma aula, eles explicaram todo o mecanismo da vacina e como que a Anvisa analisa cada parte do dossiê. Uma terceira dica é de vocês, então, quando forem na farmácia, observarem as embalagens, quando usar um medicamento, observar a bula, ver se está bem escrita, se não está bem escrita. Se você vai para um consultório médico, ver se tem algum folheto ali de alguma coisa, falando sobre a doença, falando sobre alguma coisa que está ali, para vocês começarem a ter e construir essa análise crítica. E a biblioteca de temas no site da Anvisa, que foi isso que eu comentei, que tem todas as regulamentações por temas, áreas que a Anvisa atua, então alimentos, todas as regulamentações por alimentos, funcionamento de empresa, estou abrindo uma empresa, o que precisa, todas as normas, então que é bem interativo e é legal de vocês começarem a ter um pouquinho mais de noção do que a gente faz ali na área regulatória. E aí, se vocês tiverem dúvida agora, curiosidade da área, a gente pode fazer, eu não sei como funciona aqui nessa plataforma, mas eu acho que vocês podem mandar as perguntas e a gente vai respondendo para ficar mais interativo. Michele, poderia falar, essa é a primeira pergunta? Michele, poderia falar um pouco sobre como ser um agente de mudança em uma equipe de pós-registro, por favor? Nossa, então, pós-registro. Então, para quem não tem muito conhecimento, né, do que seria um pós-registro, então, só para dar um contexto inicial. Então, no início, eu quero colocar um medicamento novo no mercado, do qual ele não está indo, o paciente não está utilizando esse medicamento. Então, vamos falar sobre a vacina, né? Então, eu não tinha vacina ainda aqui para Covid, então eu coloquei a vacina no mercado e agora ela está disponível. Então, eu registrei essa vacina. Qualquer mudança que acontecer, eu não sei se vocês observaram que a Anvisa deu visibilidade, que teria uma inclusão de um novo local de fabricação dessa vacina. Então, ela era feita em um lugar da Coronavac lá na China, e eles iriam, então, fazer uma parte dessa fabricação aqui no Butantan, né? Então, essa inclusão é um pós-registro, porque essa mudança aconteceu depois do registro. Então, eu preciso mostrar para a Anvisa o quê? Anvisa, lembra que eu fiz os estudos clínicos, eu demonstrei que essa vacina era segura, eficaz, tinha qualidade? Depois dessa mudança, o que eu preciso demonstrar para a Anvisa através, né, das documentações? Que, apesar dessa mudança, ela continua segura, eficaz, com qualidade. Como que você pode ser um agente de mudança? Vamos supor que veio essa demanda para você, e nessa demanda você viu que a norma, então você viu que não tinha grandes mudanças, que apesar de ter uma mudança, né, de fabricação, os equipamentos eram todos iguais, o processo era exatamente igual, você conseguiu fazer uma transferência de tecnologia tendo
exatamente os mesmos perfis de equipamentos. Então, mesmo princípio, mesmo desenho, a mesma capacidade. E aí você vai lá na norma, e aí você olha assim, pera, realmente, para essa mudança, eu preciso aguardar uma aprovação da Anvisa? Então, às vezes, nem sempre a norma está tão clara e pode ser que alguma condição seja mais crítica. É um produto biológico, então, dependendo da etapa, é mais crítico. Por mais que você tentou deixar o processo muito parecido e é só um outro local, uma sala. Pode ser que, dependendo daquilo que você está transferindo, seja crítico. Então, como que você consegue ser um agente de mudança? Você tem que sentar com a área responsável que está fazendo aquela mudança, para você tentar entender ao máximo a criticidade dessa mudança. E aí você conseguir explicar isso para a Anvisa. Então, às vezes, o que a gente fomenta com a Anvisa? A Anvisa, ao invés das empresas ficarem te perguntando, olha, tem essa flexibilidade aqui, olha, se for numa situação assado, será que a gente não pode fazer perguntas e respostas? Então, muitas vezes, para várias normas, para a Anvisa evitar que as empresas fiquem questionando, ela faz e disponibiliza esse perguntas e respostas. Mas pode ser que a sua situação ainda seja muito específica e que não está lá descrito no perguntas e respostas. Então, o que você pode fazer para viabilizar? Tentar explicar claramente para a Anvisa, com várias documentações, mostrar para ela, Anvisa, eu entendo que isso pode ser enquadrado como uma implementação imediata, porque não tem risco, não é crítico, não mudou qualquer parâmetro crítico, não mudou o processo, não é exatamente igual e é feita numa outra sala, no mesmo endereço. Então, essa é a questão de você ser agente de mudança, é você tentar entender ao máximo, tentar entender a criticidade daquela mudança e tentar entender como ela impacta, né? Então, é isso que é o mais importante, assim, é você ir atrás da informação e tentar trazer a criticidade e você fazer a diferença ali naquilo que você está fazendo. Eu sou um pouco crítica para pós-graduação em assuntos regulatórios. Eu não sei a Aninha o que ela acha. Assim, eu acho que a pessoa tem que atuar na área regulatória. Agora, é uma pessoa que quer entrar na área regulatória, ela já está em uma outra área, ela quer conhecer um pouco mais, talvez valha a pena. Só que o que acontece na área regulatória, como a gente comentou aqui, ela é muito dinâmica. As regulamentações mudam o tempo inteiro. Então, assim, o mais importante da área regulatória é você ter a análise crítica. E na área regulatória, na pós, pelo menos as que eu já vi, tem uma pós agora que está bem técnica, que talvez valha a pena. Mas as que eu vi atualmente, ela vai falar um pouco do contexto. Esse contexto que a Aninha deu, e vai entrar um pouco nas regulamentações. Entra na regulamentação de registro, na de pós-registro, na de bula, na de rotulagem. Só que o mais importante para o profissional ali não é você saber exatamente as normas, porque você tem que saber onde buscar. Então, a gente colocou aqui, lá na biblioteca de temas, está lá na Anvisa, você vai e você busca. O mais importante é você ter esse know-how, assim, o que faz a área regulatória? Eu viabilizo, eu preciso entender qual é o meu papel aqui, né? Então, eu vou analisar criticamente a documentação, para quê? Para eu garantir que a Anvisa vai aprovar, né? Eu não quero fazer algo da qual ela não vai aprovar, estou perdendo tempo. Eu preciso entender como que eu vou explicar isso para as áreas técnicas que estão me fornecendo essa documentação. Numa pós-graduação, você não vai ter essa vivência. Então, o que você vai ter na pós-graduação? Você vai saber as regulamentações. Só que só saber as regulamentações, ela vai mudar. Então, você vai fazer hoje a pós-graduação, no ano que vem a regulamentação vai mudar, o mercado é muito dinâmico, a Anvisa ela é dinâmica porque o mundo é dinâmico. Então, assim, você tem que entender o porquê que você quer fazer. Para mim, como gestora, se eu vejo num currículo, não muda em nada. Eu quero entender como é que a pessoa pensa.
Eu não quero entender o que ela sabe, que regulamentação ela sabe, eu quero saber como que ela vai lidar com aquela regulamentação. Na hora que ela pegar um dossiê para analisar, como que ela vai analisar, como que ela vai entender, que olhar que ela vai ter. Não, eu penso a mesma coisa, Mi. Eu acho que no começo, né, quando eu estava lá como estagiária, terminando a graduação, fiquei aquela ansiedade, né? Será que eu tenho que fazer a pós-graduação de assuntos regulatórios lá, já imediatamente, meu Deus? Mas realmente, depois eu pensando bem, eu não fui para a pós-graduação de assuntos regulatórios justamente por causa disso. Porque eu acho que a experiência que a gente tem, principalmente ali no começo, no estágio, tudo, é até melhor do que a pós-graduação para quem já está na área. Claro que quem não está e não tem interação nenhuma, talvez seja uma porta de entrada, uma forma de você começar a entender do que se trata, com certeza. Ou participar da Liga de Assuntos Regulatórios, né? Também é uma porta de entrada. A Liga. Se eu ver no currículo Liga, já vai... Foi o que eu falei para os meninos. Eu falei assim, eu acho que a Liga é o melhor lugar, porque é em prática, né? É de estar as pessoas aqui, é da gente conversar sobre o tema e vocês vão ter atividades práticas, né? Então, assim, as atividades práticas, fazer na prática é o que vai dar o maior diferencial. Então, a pessoa não tem experiência na área regulatória, eu tenho uma pós. Ou, não, eu participo de uma liga de assuntos regulatórios, a gente discute uma regulamentação, a gente olhou e fez uma análise de bula, a gente preencheu um FP. Isso daí é muito mais real e realmente dá uma bagagem para o gestor, que aquela pessoa tenha uma noção da área regulatória do que uma pós. Com certeza. E também a gente aqui consegue trazer muito mais atualização, né? Porque um professor de pós-graduação muitas vezes acaba ficando preso àquela regulamentação que saiu ali há 2, 3 anos, que saiu semana passada, né? E às vezes já mudou alguma coisa. Então, é importante que você tenha em mente, né, quando for fazer uma pós-graduação, escolher que não é uma coisa certa, que você vai fazer a pós-graduação e vai ser o maior diferencial na sua carreira. Com certeza, a pós-graduação em assuntos regulatórios não é todo esse diferencial, não. Eu fui fazer direito sanitário porque eu tinha curiosidade de saber mais a parte filosófica do direito, de entender como é que funcionam as leis, uma coisa mais assim, uma coisa mais minha de crescimento meu, né? Que eu gostei. Eu não sei, você fez o quê, Mi? Eu fiz uma pós-técnica, eu fiz engenharia farmacêutica, porque depois de um tempo na área regulatória eu acabei querendo ter uma vivência mais na fábrica, e foi muito bom, porque daí ela foi técnica mesmo, de qualidade, de saber fazer sistema de água e tal, e me deu uma visão assim de fábrica, né? E depois aí acabei fazendo um MBA em gestão. Mas na área regulatória, assim, muitas vezes, né, eu já dei muita aula e tudo, e eu sempre falei assim, na área regulatória, ao menos que seja uma pós mais técnica, então eu não lembro qual era a instituição, mas é uma pós nova agora, que é mais técnica, né? Então, o pessoal vai explicar sobre bioequivalência, vai explicar sobre estabilidade, mas como faz a estabilidade, como faz o planejamento e tudo mais. Então, é um pouco mais aprofundada, e não a norma em si, pega a norma e pronto. Não. Por que a norma diz isso? Aí sim eu acho que vale a pena. Então, ir atrás do conceito e não só da norma, porque aquilo, se eu for só na norma, eu vou deduzir que é daquele jeito e nunca vai mudar. Se eu for atrás de conceito e entender o conceito do que é uma estabilidade, para que serve uma estabilidade, como é feita uma estabilidade, como que eu comprovo o prazo de validade de um produto pela estabilidade, na hora que eu pegar a norma de estabilidade, eu vou ter uma análise mais crítica. Então, e foi isso, né? Para mim aconteceu isso. Quando eu fui para a fábrica, eu comecei a ter uma análise mais crítica daquilo que eu lia. Então, assim, é um pouco disso. A norma, ela não é presa. A norma, ela está em constante mudança. Se eu só olhar a norma, eu não vou conseguir fazer esse raciocínio crítico, né? Então, ir um pouco mais a fundo para entender mais a fundo aquilo que a gente precisa
que é da nossa documentação, né, para demonstrar para a Anvisa toda a confiabilidade daquilo que a gente vai disponibilizar para o paciente. Então, assim, entender mais a fundo cada uma dessas partes, né, Aninha? Eu acho que daí vale a pena. Uma coisa que eu até já falei, assim, né? Agora está começando uma turma nova, o pessoal acabou não tendo essa interação, mas muitas vezes eu trago, quando a gente faz uma palestra, uma conversa com um profissional, que eu mesmo, pessoalmente, eu não comecei a minha vida profissional em regulatórios, eu comecei minha vida profissional no desenvolvimento de método, na parte de laboratório, né? Então, eu tenho aí uma bagagem técnica antes de ter a parte de regulatório. E eu sempre fui muito curiosa para a parte de fábrica mesmo, de saber como que é que funciona aquela máquina, por que que é daquele jeito, como que o desenvolvimento de pré-formulação, por exemplo. Então, muita gente que vem de outras áreas, eu acho isso uma bagagem incrível para quando você está em regulatório. Porque quando você vai discutir uma mudança ou um registro de um medicamento, por exemplo, e você está ali avaliando aquela documentação, uma validação analítica, uma especificação, uma ordem de produção, se você só tem a visão administrativa, regulatória, da lei, como que está escrito, você acaba não tendo nenhuma capacidade técnica para discutir se aquilo está certo ou não, se deveria ser daquela forma, se tem outro jeito de fazer, né? E você fica muito preso. Então, eu acho muito legal, eu acho que até, inclusive, quando eu iniciei a minha carreira em regulatório, eu entendo que isso foi um diferencial para quem me contratou na época, porque eu falei, não, eu já trabalho no laboratório, sei como funciona, sei como que é as coisas, né? Então, quando eu ia ler ali aquela metodologia analítica, eu falava, putz, eu sei como que é, eu sei do que ele está falando, não é só um texto, né? É uma coisa que eu visualizava na minha cabeça o analista fazendo. Então, quando eu ia discutir alguma coisa, fazia todo sentido para mim aquela discussão, né? Quando eu lia a regulamentação, se não, aquela regulamentação fosse uma coisa que não cabia para aquele momento, para mim era muito claro que não cabia, que tinha que procurar uma alternativa, enfim, porque não era algo fictício, né? Quando você não tem nenhuma bagagem técnica, acaba ficando uma coisa muito fictícia, uma produção fictícia, uma análise fictícia, e você não tem essa capacidade de discussão. Então, acho que é bem legal, principalmente para quem está em outras áreas e querem migrar para a área regulatória. Sim, e o que é importante, assim, né? Uma vez veio uma aluna me perguntar assim, ai, eu estou em validação, queria tanto ir para regulatórios, porque eu gosto das regulamentações e tal. Eu falei, gente, mas você pode ser muito diferenciada em validação se você realmente reproduzir o entendimento da norma e contribuir para a área de assuntos regulatórios daquilo que você acredita que não faça sentido. Então, você não precisa ir para a área regulatória porque você gosta de regulamento, você pode fazer a diferença em validação. Então, assim, é importante também que, assim, claro, a gente quer fomentar muito que tenha mais gente em assuntos regulatórios, mas o mais importante é qualquer pessoa que atua numa área que é regulamentada ter essa percepção que, não é porque eu estou em validação, eu simplesmente estou fazendo aqui a validação, né? Porque na prática, para fazer, que eu não tenho que ter uma análise crítica da norma. Não! Você vai ajudar em muito tendo uma análise crítica da norma. Então, a pessoa que está no controle de qualidade vai fazer aquela especificação, vai seguir aquele método, pera, faz sentido? Não faz sentido? Então, assim, na indústria em si, que é regulamentada, ou em qualquer lugar que é regulamentado, qualquer parte dessa cadeia é importante gostar de regulamentação, porque vai nos ajudar a ter essa análise crítica, né? Porque às vezes a gente está lá igual a Aninha, a gente não vai ter a vivência de tudo que a gente apresenta para a Anvisa, porque é muita coisa, né? É estabilidade, é validação, é método, é processo produtivo, é todo o começo daquilo que a gente está oferecendo. Se eu estou falando de medicamento, é desde a parte da substância ativa, dos recipientes, do material de embalagem, do desenvolvimento, né, da formulação, das interações entre ativo e recipiente, da interação entre o produto com o material de embalagem, da forma como eu desenvolvi um método, da forma como eu validei, para realmente eu garantir
que os resultados vão ser reprodutíveis, do processo de fabricação. Então, é muitas etapas e muitos agentes que estão participando disso. Então, a gente não vai ter todo o conhecimento, mas o importante para quem está na área regulatória é a gente ter essa parceria. Então, assim, a Aninha trabalhou nessa parte de laboratório, ela tinha uma parceria já com aquela área, então era bem mais fácil dela se comunicar com aquela área. Putz, mas e eu que estou entrando em regulatórios e não tenho essa vivência? Pega o telefone, deixa eu falar com um cara técnico. A pessoa, é legal a gente ter esses envolvimentos com as áreas técnicas, porque às vezes a pessoa que está na área técnica, ela não sabe o poder que ela tem, ela não sabe o que ela pode contribuir. E aí, fazendo essas conexões com quem está na área regulatória, a gente trazendo essa pessoa da área técnica, falando, olha, eu preciso de você, olha, eu preciso de você para a gente, se isso não faz sentido, eu preciso de você para a gente fomentar uma mudança. Então, essa conexão é importante para quem está na área regulatória. Então, muitas vezes, você não vai ter isso na pós, né? Você vai ter nessa vivência. E não necessariamente você precisa estar na área regulatória para ter essa vivência. Pode estar em qualquer outra área ali e ficar ali próximo da área regulatória. Poderiam compartilhar conosco uma experiência em que colaboraram com profissionais de outras áreas de formação que não a de vocês? Deixa eu tentar entender. Isso seria eu vou falar o que eu entendi. Acho que vou falar o que eu entendi, tá? A área de formação é diferente da minha, por exemplo. Eu sou formada, sou farmacêutica. Isso. Eu tive um momento na minha carreira que eu tive muita interação com médicos veterinários o tempo todo, com a produção de produtos veterinários. É uma coisa bem diferente, porque a gente acha que é tudo medicamento, é tudo igual, né? Mas não é bem assim, né? Os estudos clínicos são totalmente diferentes quando a gente está falando de um estudo clínico numa vaca, né? Então, eu tive bastante interação com tanto a parte de produtiva, o médico veterinário, que era o responsável técnico pela produção de um medicamento veterinário, era outra médica veterinária que era responsável pela parte de pesquisa clínica veterinária, a mesma parte regulatória tinha uma pessoa que era médica veterinária também que fazia. Então, para mim, foi bem interessante, bem construtivo, e eu tive bastante interação, e no final das contas a gente vê que tem muita coisa nova para a gente aprender, e muito importante a gente ter essa interação com os outros profissionais das demais profissões, né? Normalmente, assim, quando a gente está fazendo um registro de produto, ou mesmo numa nova indicação, às vezes a doença é muito nova e você não tem total conhecimento sobre como aquele medicamento atua, o mecanismo de ação, como que realmente deu a resposta. A gente faz bastante interação com médicos ou mesmo cientistas, né, que trabalharam naquele estudo, para conseguir entender exatamente o benefício ali do estudo. Então, normalmente tem essa interação, ao mesmo da gente entender um pouco mais da epidemiologia daquela doença, qual que é a população que a gente vai atingir, se é rara, se não é rara, porque a gente tem algumas possibilidades de norma de ter uma aprovação mais rápida. Então, normalmente, para conseguir adquirir esse conhecimento da criticidade, ou se o paciente tem acesso ou se ele não tem acesso, se já tem uma alternativa, se não tem uma alternativa, a gente precisa do médico, né? Então, a gente não vai ter essa vivência de campo, de tentar entender se está desassistido ou se não está desassistido o paciente. Então, normalmente, a gente faz esse contato com... que me veio agora, foi isso, que é uma vivência que eu tive recente, com os médicos, para tentar entender, assim, a importância daquilo que a gente vai trazer e tentar, né, demonstrar isso no papel para a Anvisa, para tentar ter uma priorização de análise, uma aprovação mais rápida. Eu acho que também uma coisa que a gente tem bastante de interação com outra profissão é o pessoal de marketing, né? Porque o pessoal de marketing tem aquela visão mais comercial das coisas, que querem fazer uma propaganda, querem que faça sucesso a propaganda, viralize na internet. E quando a gente está aí, a gente tem que interagir com a nossa visão mais
de regulatório, mas muitas vezes restritiva, e que a gente tem que fazer aí um meio termo, né, entre fazer uma propaganda, ter uma divulgação legal de nosso produto chegar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para o paciente, e ter também todas as regras da Anvisa e todos os cuidados por tratar de um produto altamente regulado, que pode conferir um risco. Então, essa interação com o profissional de marketing, ele é diário, né, em regulatório. Eu vou ser um pouquinho repetitiva aqui, mas eu acho que essa questão de realmente fazer a diferença e acreditar que as coisas são modificadas, né? Então, não ter essa visão, assim, fechada, sabe? Nada é possível, a norma tá aí, não vai mudar e não dá, né? Então, mesmo nessa situação que a Aninha trouxe, né? Às vezes, né, tem algumas situações que são meio tênues, assim, será que a gente pode fazer uma propaganda dessa forma? Será que vai realmente contra a regulamentação ou não? É sempre chegar no meio termo, né? A gente identificar, assim, realmente, isso está infringindo ou não está infringindo? Isso é um risco? Ou não, pera, se a gente realmente fizer de uma outra forma, colocar dessa maneira, utilizar dos dados do estudo, a gente pode ter, né, uma sustentação maior daquilo que realmente é verdade, que está descrito e está documentado num estudo, referenciado, clínico. Então, assim, eu acredito, assim, que além, claro, de você estudar, de você realmente se dedicar, ir atrás, né? Saber se virar, saber onde procurar as regulamentações, fazer uma análise crítica. É um pouco essa questão desse comportamento, sabe? Do comportamento assim, não, a gente está aqui de uma forma de realmente trazer um benefício para a população e da mesma forma do que a Anvisa quer, né? Então, a empresa, ela não tem uma visão diferente da Anvisa. A empresa, ela quer disponibilizar e a Anvisa quer que aquilo que vai ser disponibilizado não tenha qualquer agravo para a saúde da população, aquela questão lá da balança, né? Risco-benefício. Então, assim, olhando para a minha carreira, eu acho que realmente eu me vejo assim, de realmente fomentar e tentar trazer e viabilizar aquilo que a gente pode fornecer. Então, eu sempre olhei muito para o paciente, sempre, sempre. Tudo que eu vou fazer, eu olho para o paciente, uma análise, qualquer coisa, por mais simples que seja, eu quero mudar isso daqui do produto. Posso? Não, pera, mas por quê? O que aconteceu? Né? Que impacto que isso pode ter para o paciente ou não? Então, assim, eu não sei, é muito a forma como eu atuo e isso acabou fazendo com que eu fosse crescendo na carreira, almejando, então tendo um pouco mais de responsabilidades nessa análise mais de impacto, sabe? E realmente não achar que as coisas são estáticas, né, na área regulatória. Outra coisa que eu acho bem importante também é ter essa disponibilidade, uma paciência e uma vontade de passar tudo que está acontecendo das atualizações regulatórias para as demais áreas, né? Porque muitas vezes uma pessoa que está numa outra área muito técnica, ela acaba não tendo essa disponibilidade para ver o que está acontecendo, o que tem de novidade, o que está mudando. E uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é de fazer treinamento, né? De pegar lá uma regulamentação nova e falar, olha, eu vou dar um treinamento para as áreas de desenvolvimento, porque agora a gente vai ter um marco regulatório que vai mudar tudo nessa área. Né? Como foi, por exemplo, para a IFA, por exemplo, uma coisa que aconteceu, foi bem importante, que muda tudo como a gente trabalha com medicamento. E eu acho que isso foi bem importante para mim, continua sendo, e eu continuo gostando bastante de fazer, que eu penso como uma tradução,
né? Quando você pega ali o que está na regulamentação, o que teve nas discussões, você acompanha os workshops, apresentações da Anvisa, e traz ali para a realidade da fábrica e fala, e agora? Como que a gente vai fazer? E trazer uma estratégia e tentar se fazer entender do que a Anvisa está falando, quais que são os objetivos com aquilo, né? E como vai ser a nova forma de trabalhar da empresa. Então, acho que isso é bem importante, bem legal de fazer. E acredito que isso ajudou sim, né? Sempre essa minha disponibilidade de tentar ensinar, de tentar trazer para outros públicos, né? A área regulatória. Compartilhar o conhecimento, né? A gente está na linha de frente ali, né? Nas entidades, então é difícil a pessoa que está ali no dia a dia, né, na área técnica, ela conseguir acompanhar tudo que está mudando. Então, realmente, isso é um ponto fundamental, né, Aninha, da gente conseguir traduzir, para a gente garantir que na hora que a gente vai ter que submeter algo para a Anvisa não venha adequado com a norma antiga. Então, você imagina, Sim. Eu não passei o conhecimento para a área técnica, na hora que eu recebo a documentação, putz, não, na verdade mudou tudo, não é dessa forma como tinha já que fazer. Já é tarde demais, já. Não tem muito jeito, né? Gente, então, oi, aqui eu sou o Paulo. Estava aqui hoje escondido aqui, fazendo trabalho de background. O Gustavo, ele está com um probleminha de conexão? Acho que, na verdade, ele voltou. Vou colocar o Gustavo aqui de volta. Ele está com um pouquinho de delay. Então, acho que eu vou compartilhar com vocês... Pessoal, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Então, a gente vai agora aqui, chegando ao final da nossa palestra. Foi realmente um sucesso. Muita gente aqui agradecendo, falando que foi inspirador. Vou colocando algumas das colocações aqui. Muito obrigado, então, para todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente hoje. E eu acho que a gente pode ir para as nossas colocações finais. Ana, Michele, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu fico muito feliz que muita gente se inscreveu nessa nova rodada aí, né, indo para o nosso segundo ano de liga. Tem muitas ideias ainda para fazer acontecer, muita coisa nova que vai surgir, muitos profissionais. Então, fico muito feliz que todos vocês estejam começando essa participação na liga. Para os que já participam também, se quiserem continuar, eu acredito que vai sim ter coisas novas, coisas diferentes, até porque assuntos regulatórios é bem amplo e tem muita coisa para discutir, muita coisa para aprender. Acredito que seja uma coisa que não vai acabar o tema nunca para discutir, até porque tudo se renova todo ano, né? Então, sempre vai ter coisa nova para falar, coisa nova para aprender, e estou muito feliz com a participação de todos, e muito feliz também com a Michele, que resolveu se juntar a gente, para poder fazer essa parte de interação, né, ter umas ideias novas, ter interação com outros profissionais, ter também interação com as entidades, com os órgãos sanitários, para que a gente possa ter mais conteúdo para os nossos membros. Muito obrigada. Ai, gente, eu agradeço bastante. Eu acho que, assim, para quem está na liga, aproveita esse momento, né? Eu acho que foi algo inovador, né? Quando eu vi a liga, eu falei, caraca, nossa, que demais, assim, porque realmente é um lugar para que seja fomentada a parte prática, né? Para vocês entenderem realmente como funciona. Então, eu estou feliz de ter sido convidada para fazer parte, né? Junto com a Aninha. E aproveitem, tragam ideias, tragam dúvidas, tragam sugestões, né? Não é porque vocês estão como participantes que vocês não podem atuar ativamente. Então, traz aquilo que vocês querem ver na liga, o que vocês acham que realmente pode fazer a diferença para vocês terem uma vivência um pouco mais real. Então, quem vai participar, né, de entrevista de estágio,
traz, olha, na entrevista foi me perguntado isso, será que não era legal da gente abordar isso na liga e participando das vagas de estágio, tentando entender o que é pedido, o que não, e tragam aí as sugestões para que a liga fique cada vez mais real com a realidade ali e seja bem mais fácil de vocês entrarem no mercado de trabalho.